Hello everyone, how are you? Hope you are okay. Today we are going to continue our lessons on block set and that's the last part, everyone. E aí pessoal, como é que vocês estão? Hoje nós terminamos as atividades referentes a bloco 7, né? Como eu já falei em outros vídeos, é importante vocês acompanharem. Quem já fez o bloco pode corrigir, quem não fez ainda, aproveita. Ok? As aulas a gente sempre corrige as atividades, então vocês podem aí tirar um notão de inglês. Ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos começar na página 91, é um exercício de vocabulário. Nós temos aqui 8 imagens e a gente tem que colocar uma qualidade, né? Todas elas estão mostrando pra gente alguma coisa e a gente tem que definir que coisa é essa. Como é que a gente começa um exercício desse? Porque são imagens que a gente pode observar que é bem vaga, né? O que ela quer que eu falo? Ela quer que eu falo desse caminhão? Ela quer que eu falo da igreja? Ela quer que eu falo da pracinha? Quer que eu falo do quê? Então, vamos ver. Primeiramente, nós temos que observar que nós temos 8 imagens, não é? E se a gente for contar as nossas alternativas, nós temos 9 alternativas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que significa que uma delas a gente não vai usar, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com as nossas estratégias. Vamos começar procurando as palavras que a gente pode associar com o português, né? Com os cognatos. Então, olha lá. Aqui em cima. Bati logo de cara em historical, né? Historical remete a alguma coisa histórica. É bem parecido ao português. Então, se a gente bater o olho nessas imagens, tem alguma coisa aqui que mostre pra gente alguma coisa que é meio histórico? Que remete à história? Eu penso logo de cara lá em Ouro Preto, gente. E aí tem uma imagem aqui de uma igrejinha que me parece bem Ouro Preto, não é? Então, aí a gente já definiu um. Próxima palavrinha que eu conheço. Interesting eu consigo entender, mas tem esse lively aqui junto que eu não sei o que é. Então, vamos seguir. Próximo que eu reconheço, park, né? Park, que é cognato, significa parque, né? E pode ser tanto um parque como um parque de diversão, como um parque, uma área verde, onde a gente vai para caminhar, para fazer um piquenique. Então, se a gente olhar essas figurinhas aqui, onde a gente tem um park? Very good. Então, muito bom. Seguindo as últimas duas aqui, eu também reconheço traffic, né? Traffic remete a tráfico. Que não é necessariamente a mesma coisa em português, né? Em português, eu não sei se a gente fala tráfico ou trafegou. Eu sou ruim de português, pessoal. Mas remete ao que, pessoal? Remete a carro, remete a trânsito, remete a engarrafamento. Então, a nossa imagem é essa daqui, ok? Então, acabou. Não conheço mais nenhuma palavrinha aqui, não tem mais nenhum cognato. Então, agora eu vou buscar aquelas que eu posso conhecer, porque eu já estudei no passado, não é? Então, que palavrinhas aparecem nos livros anteriores, no conteúdo anterior que a gente já deveria conhecer? A primeira é clean, não é? Clean significa limpo, é o verbo limpo, é o verbo limpar ou o adjetivo limpo. Qual dessas figurinhas remete pra gente a alguma coisa que tá bem limpinha? Né? Até parece que foi feito Photoshop, porque é impossível você imaginar uma rua assim, sem sequer uma folhazinha, não é? Outra que eu já devo ter conhecido, né? Conhecida dos meus estudos anteriores. Town. Town significa cidade, mas observe, é uma cidade pequena, ok? Então, uma cidade pequena aqui no nosso contexto, qual é? Essa daqui, não é? Então, lá o town, estamos nela. Depois, conheço mais alguma? Devo conhecer mais alguma do passado? Não. O que me indica que sobraram 4 palavrinhas. Countryside, interesting e lively, que tá junto, é uma só. Não posso separar. Littering e square. Ok? Então, vamos observar as palavrinhas que a gente tem agora. A gente tem uma rua bem suja, né? Parece até que é Brasil, ó. O pessoal não tá nem aí. Joga o lixo na casa da frente abandonado e deixa lá, né? Sobrou essa daqui, que é uma cidade grande, né? Nova York. Essa daqui é uma foto de Times Square, lugar famosíssimo lá. E sobrou essa última aqui, que mostra pra gente uma cidadezinha no interior, mas assim, né? Uma igrejinha sozinha lá no fundo, com algumas casinhas aqui. E aí, pessoal? O que é o quê? Não é? Então, vamos lá.
Countryside significa interior, né? Por exemplo, Guariba is in the countryside of Brazil. Or the countryside of São Paulo. Guariba é no interior de São Paulo. Qual dessas imagens a gente remete ao interior? Essa daqui ou essa daqui? Depois a gente tem interesting, que é interessante, né? E lively, não sei que é lively, mas agora eu tenho menos opções para chutar. Qual dessas três eu acho interessante? Qual dessas três eu gostaria de visitar? Não é? Então, chuta lá a tua resposta. E por fim, sobramos littering e square. Qual das duas a gente vai chutar na última imagem? Ok? Então vamos lá. Sabemos que countryside significa interior, então ele vai parar aqui. Eu acho que é a única que tem interessante aqui, que a gente gostaria de visitar, que é fora do normal, é uma cidade grande, é Nova York, não é? Duvido que alguém queira visitar um local sujo assim. E por fim, né, a gente tem o littering. Littering significa literalmente a gente jogar lixo em local público, tá? Não é apenas sujo, não é uma sujeira, é a gente fazer um ato de vandalismo, jogar lixo em local público, beleza? Então, o que nós não utilizamos aqui, foi square. Mas se a gente quisesse utilizar o square, a gente poderia ter usado ele aqui no C também, né? O C ainda tem, parece que tem a pracinha da igreja aqui na frente, square é uma praça. Talvez pudéssemos colocar no C. Historical poderia ser também square. Ok, pessoal? Então, vamos seguir. Lá no bloco, a atividade aparece assim. Então, lembrem de transferir as respostas para o local adequado, para a gente não ter erro. Ok? Então, seguindo agora, nós vamos para as atividades da página do livro 93 e 94. No bloco, ela aparece dessa maneira. E tem uma coisa estranha aqui, né? Tem as páginas 93. Leia os fatos biográficos para responder. Então, será que a gente não precisa fazer nada, pessoal? Porque só está falando para a gente ler o texto. Então, a gente tem que responder essas questões. Mas essas questões se referem a que texto? A esse aqui, ao texto sobre a Malala, tá? Uma menina muito importante aí que já foi indicada, se eu não me engano, já ganhou, inclusive, um prêmio Nobel. Então, aqui a gente tem fatos históricos, fatos biográficos sobre a Malala e a gente tem que responder as perguntas. Então, vamos lá. Primeira pergunta, olha lá. Where is Malala from? Essa é uma pergunta que vocês já devem ter visto lá no passado. Toda vez que a gente tem where, a gente está falando de lugar. Então, vamos abrir aqui, vamos ampliar o nosso comecinho do texto, né? Onde tem lugar aqui? Corram o olho nesse trecho e procurem um lugar. Acharam? O que vocês acham que pode ser? Aqui, conhecimento geral é tão importante quanto conhecimento da língua, né? Então, como é que eu sei o que é um local aqui, se eu não sei o que é o local? É o uso da palavra com letra maiúscula, né, pessoal? Então, a gente tem com letra maiúscula sempre no começo da frase e aquilo que são nomes próprios, são nomes de pessoas, nomes de lugares, nomes de estabelecimentos e organizações. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui com letra maiúscula é isso aqui, tá? Então, ela nasceu em Mingora, no Paquistão. Então, qualquer uma dessas respostas estaria correta ou apenas as duas também estariam corretas. Próxima. How old is she now? How old remete à idade, tá? Idade remete a gente pensar em datas. Onde a gente tem datas aqui no texto? Olha lá, apareceu a data aqui. Mas isso daqui me responde qual é a idade dela? Não, eu preciso fazer uma continha. Se ela nasceu em 1997, nós estamos em 2021, quantos anos ela tem hoje? Então, 2021 menos 1987, hoje ela está com 24 anos, ok? E aí a pergunta C já é um pouquinho mais complicadinha, porque ela fala assim pra gente, why? Why tá perguntando por quê, né? O que é um porquê? Aí a gente tem que ter um conhecimento do texto. Why did she become a target? Por que ela se tornou um alvo, né? A Malala, para quem não sabe, ela foi uma jovem que lutou, né, que luta até hoje pelos direitos das meninas lá no Paquistão, os direitos de estudar, né, o direito de ir para a escola. Vocês aqui têm a escola garantida e ainda acham ruim, e lá o pessoal, as meninas principalmente, não tem esse luxo, né? O estudar lá em países islâmicos, não apenas no Paquistão, é um luxo. Então, por que ela se tornou um alvo? Exatamente por isso, né? Porque ela falava
em público, né? Ela fazia discursos defendendo o direito que as meninas têm de aprender, tá? Então, como é que eu sei que é isso daqui a minha resposta? Porque aqui na frente a gente tem, ó, a target, né? Então, eu corri o olho, achei um target, tá nessa frase. Isso aqui não pode ser, porque isso aqui fala apenas isso me tornou um alvo. Então, a resposta é o que vem anteriormente aqui, ok? Só que note que no texto tá com I, porque ela tá falando dela mesma. Na resposta a gente tem que trocar pelo she, que é a gente falando dela. Ok, pessoal? Agora vamos para a próxima, não é? Para as questões D e E, a gente vai precisar de outros parágrafos. Ah, perdão, gente, para a questão D a gente vai precisar desse mesmo parágrafo. O que aconteceu? Né? O que aconteceu com ela? Ela falava lá defendendo as meninas, mas o que aconteceu com ela? Deixa eu voltar. Isso é dito aqui, ó, né? In October 2012, on my way home from school, a masked gunman boarded my bus and asked, "Who is Malala?" He shot me on the left side of my head. Então, ó, em outubro de 2012, enquanto ela estava indo para casa, né, saindo da escola indo para casa, um homem de máscara, mascarado, entrou no ônibus dela e perguntou: "Quem é a Malala?" Provavelmente alguém respondeu. E o que ele fez? Ele atirou nela, acertando o lado esquerdo da cabeça dela, ok? Então, o que aconteceu com a Malala? Simplesmente, she was shot. Ela levou um tiro. E a última pergunta, what are some of her achievements? Quais são as suas conquistas, né? O que ela conseguiu, né? Depois de tudo isso que ela passou, todo esse sofrimento, o que ela conseguiu? Ela conseguiu se formar na faculdade, pessoal. Olha aqui, I graduated from Oxford University. Então, no ano passado, ela se formou na Universidade de Oxford, que é uma das universidades mais conceituadas do mundo. Meu sonho era estudar lá, não consegui Cambridge, mas não consegui Oxford, mas o sonho permanece, não é? Então, essa aqui é a nossa resposta. Lembra de passar lá pro bloco, né? Lá naquele pedacinho que a gente tem as perguntas assim, bonitinhas, ok? Então, agora vamos para a última atividade, que também é a respeito do texto, só que aqui a gente tem que criticar uma frase, né? Nós temos 5 frases, e a gente tem que falar qual frase não tem nada a ver com a Malala, de acordo com aquilo que a gente leu no texto, tá? Então, se a gente correr os olhos aqui nessas frases, a gente já vai cair direto em uma palavra que a gente não vai encontrar no texto, de jeito nenhum. É um substantivo, tá no plural. Então, não existe isso no texto. O que a gente conseguiu inferir só de responder a pergunta? A gente inferiu que ela mora num país onde as meninas não têm direito, né? A gente inferiu, conseguiu entender que ela era muito valente, porque para ela falar em público contra o islamismo, contra o Talibã, que é um grupo terrorista, né? Ela tinha que ser muito valente, ela tinha que ser muito corajosa. A gente consegue entender que o pai dela foi uma inspiração para ela. Por quê? Porque ela fala aqui, ó, meu pai era um professor, né? E ele cuidava de uma escola para meninas, entendeu? Então, a única coisa aqui que não cabe no nosso texto, que se a gente correr o olho a gente não vai encontrar, é isso aqui, ó, animals. Procurem lá. A gente tem animals no texto? Nenhum, né, pessoal? Então, a única frase aqui que não fala nada da Malala pra gente, que a gente não sabe se é verdade, né, provavelmente não, é a D, que ela lutou pelos direitos dos animais. Na verdade, ela lutou pelos direitos das meninas lá no Paquistão. Então, aqui está, lá no bloco a gente tem esse item, né? Então, tica lá a alternativa D e terminamos por aqui. Assim terminamos o bloco 7. Espero que vocês estejam bem. Qualquer dúvida me chame. Se não, bye bye for now and see you soon.